Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar mais um Café com Notícias. Nessa sexta-feira, faz frio em vários estados do Brasil. A gente, eu, o doutor Armando de Negri, Clara Corleone, falamos de Porto Alegre, como vocês podem ver, aqui faz bastante frio, e a deputada Natália Bonavides fala de Brasília, fez 11 graus essa madrugada em Brasília, e a nossa deputada Potiguar não passou a noite muito bem, né? Tá louca para voltar para o Rio Grande do Norte. Eu vou apresentar os meus convidados dessa sexta para vocês, estou muito alegre, esse é um encontro, o Café com Notícias se tornou um encontro de pessoas muito especiais para mim, a gente tem conseguido fazer debates interessantíssimos, e hoje a gente vai contar todas as sextas, na verdade, há mais, acho que quase 2 meses, todas as sextas, eu converso com o doutor Armando de Negri, que tem sido, na verdade, o médico que nos ajuda a compreender a tomada de decisão, né? O Armando exerce a medicina de uma forma muito comprometida com a transformação da sociedade. E por isso ele tem sido nosso aliado para interpretar o conjunto de medidas, os debates que nós temos que fazer, quais as pautas emergenciais e urgentes para que a gente reflita sobre a pandemia desde o ponto de vista dos nossos lugares, né? Que não estamos nos hospitais, que não estamos nas equipes de atendimento de saúde. Então, mais uma vez, bem-vindo, Armando. Obrigado. Bom dia, obrigado. Obrigada pela presença. A minha querida deputada Natália Bonavides. Eu sou muito suspeita para falar sobre a deputada federal Natália. A Natália é deputada do PT do Rio Grande do Norte. Vocês estão vendo o sorrisão dela, vocês já vão entender. Estou apaixonada pela Natália. A Natália foi vereadora de Natal. Talvez seja uma das mais jovens deputadas hoje do Congresso Nacional. É uma mulher que me orgulha muito por conjugar, né, essa convicção da luta com a alegria, com a felicidade, com a genuinidade, assim, de quem luta porque acredita mesmo na solidariedade, na transformação da sociedade. Bem-vinda, Natália. Estou muito feliz da gente conversar. Bom dia, Manu. Adorei o convite. Bom dia, Clara. Bom dia, Armando. Um beijo. Vamos lá. E a Clara Corleone. Eu fiquei pensando, Clara, se eu te apresento como atriz, eu fiquei pensando, vou apresentar como escritora, porque quando me apresentam como escritora, eu penso assim, alcancei, né? Estão vendo? Cheguei nesse lugar, gente. Desculpa. Eu adoro que me apresentem como escritora. A Clara é uma escritora fantástica, né? Eu ia dizer que tu é uma blogueira também, Carla, porque o que tu faz no Facebook com a postagem dos seus textos é coisa de blogueirinha, né? Embora tu não sirva para blogueirinha, né? Talvez para blogueirinha do mal, blogueirinha do fim do mundo, como a nossa amiga Mary Bopp. Mas a Clara é uma escritora fantástica e é uma atuante aqui em Porto Alegre de diversas organizações não governamentais importantes. Eu queria citar uma delas, que é uma ONG que tem um trabalho muito sério, que trabalha com o tema de Porto Alegre, né, temas locais da cidade, mas sempre com recorte de gênero, que é a nossa Porto Alegre. Então, bem-vinda, Clara, bem-vinda, Natália, bem-vinda, Armando. Estou muito feliz, Clara, que tu vieste. Sabe que quando eu convido as pessoas, Natália, para um programa às 9 da manhã, eu sempre penso assim, meu Deus, a pessoa tem que ter disposição, porque tem que se acordar, tem que tomar café, tem que se arrumar para as 9 estar sentada. E a Clara trabalha, além disso tudo, durante o restante do ano, quando não existe isolamento, ela também trabalha no Ocidente, que é um bar aqui em Porto Alegre, o bar mais tradicional da noite de Porto Alegre do Bonfim. Então, a gente tem sempre aquela ideia de que a Clara trabalhou da noite, mas agora tem isolamento, né, Clara? Então dá para acordar mais cedo. Eu não tenho desculpa para não me levantar cedo, Manuela, me ferrei. Mas tem gente com desculpa. Olhem só, gente, a gente aqui no Café com Notícias sempre começa comentando os fatos do dia, né? 3 de nós estamos no Rio Grande do Sul, a Natália está em Brasília, e eu acho que essa semana foi uma semana marcada, Armando, pela ausência completa de debate sobre a pandemia em função da transformação cada vez mais veloz do ambiente político do Brasil, né? Eu ontem estava tentando debater a situação fiscal de Porto Alegre, eu falei na reunião, assim, uma hora, falei, gente, eu não consigo descer para uma coisa tão mundana, enquanto no meu celular eu estou discutindo se vai ou se não vai ter uma ditadura no país, né? Minha cabeça colapsou, assim, de tarde, eu não conseguia me concentrar nos números. Eu queria... São 3 olhares absolutamente diferentes, né? O Armando, que é médico, a Natália, que é deputada, a Clara, que é essa cidadã, escritora, absolutamente engajada. Eu fico me perguntando quais vão ser as consequências disso desde dos dois lados, entende, Armando? Quais serão as consequências para a pandemia? Nós já temos mais de 25 mil óbitos no nosso país, né? Não temos nenhuma política nacional para isso. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está no Libera Geral, né? Libera Geral, ônibus lotado com trabalhadoras e com trabalhadores, perspectiva de volta às aulas
né? Hoje eu vi que o secretário de Educação vai liberar uma coisa tecnológica para as escolas do município. Ele não fala com as escolas do município desde 18 de abril, né? Aí agora vai cair um negócio tecnológico. Enfim, e desde o ponto de vista da democracia, né? O Bolsonaro ontem fez ali um ato de corrupção ativa em público, né? Eu fiquei pensando, até a Natália falou isso, né? Eu vi o vídeo e falei, caraca, a gente está perdendo qualquer coisa. Assim, antes as filmagens que a gente via eram câmeras escondidas. Agora o cara faz a live para anunciar, se tu me proteger, tu pode virar a terceira vaga do Supremo. Eu falei assim, caraca, né? O Eduardo Bolsonaro faz a live e diz, a gente não sabe, não é mais se vai ter ruptura, é quando vai ter. E eu, cá com os meus botões, quero falar isso para abrir o debate, fico pensando o seguinte, vocês já imaginaram o quanto de informação que aquele Alan Santos tem do filho do presidente, para o cara passar por busca e apreensão e 1 minuto depois estar abraçado neles? Os caras devem ter muito medo do que ele tem contra eles, né? Quem começa? Não. Pode começar, Armanda, que aqui é a tirania das mulheres. O homem sempre fica olhando assim. Eu procuro sempre ser educado. Eu procuro ser educado, mas no fim eu fico silencioso, né? Então, vamos lá, vou me arriscar. Em primeiro lugar, eu acho que realmente a situação que a gente vive lembra constantemente aquela formulação, né, da jornalista Naomi Klein, quando ela fala da política do choque, né? Quer dizer, nós somos submetidos a um choque constante pela forma como a pandemia cria um ambiente de excepcionalidade, de insegurança, e em seguida nós somos confrontados a uma série de processos dentro dessa bolha do choque da pandemia, em que coisas inaceitáveis se tornam corriqueiras, né? Ou seja, parece que frente ao medo, à desorientação, se cria as condições para que a gente possa avançar no plano econômico, né? Não esqueçam que durante essa pandemia não se movimentou nada em contrário à linha econômica que o governo vinha implementando, que é uma radicalização, né, do próprio neoliberalismo no país. Não se moveu nada em relação à destruição ambiental, quer dizer, melhor dito, se moveu no sentido de acelerar a destruição ambiental, invasão, né, de terras indígenas, invasão de áreas de preservação, aumento do conflito no campo, etc. Um conjunto de proteções sociais absolutamente necessárias não se constituem de fato, pelo contrário, se mantém, né, a restrição dos gastos públicos por 20 anos, se entrega parcelas de recursos, né, fragmentados por estados e municípios, né, dentro das relações dos estados, como o caso do Rio Grande do Sul com os municípios também, uma resposta lenta, fragmentada, e vai se criando uma progressiva incorporação na nossa vida cotidiana de coisas inaceitáveis, né? Quer dizer, de um lado, ameaças constantes, né, ao Estado democrático no Brasil. O Estado democrático, diga-se de passagem, já profundamente golpeado, né, ao longo dos anos desde 2015. Logo, um processo que torna, então, a opinião pública refém do que vai acontecer, né? Aqueles como nós que estamos preocupados pela democracia brasileira, e uma democracia materialmente justa no plano social, ambiental, etc., vemos esse ambiente com extrema preocupação. Mas boa parte da população vê isso como uma questão secundária frente a um problema da sobrevivência imediata. Porque lembre que esse choque cria uma espécie de medo misturado com forte, né, apreensão sobre o que vai acontecer, e onde qualquer resposta parcial serve, né, de alguma maneira, como uma solução, digamos, aceitável. Então, hoje aqui no Rio Grande do Sul, né, para ficar no nosso espaço imediato, a ideia de que nós estamos melhor que os outros estados brasileiros cria uma espécie de bolha de conforto. E as pessoas querem escutar que a autoridade diga, não tem problema, pessoal, podem voltar para as suas atividades, porque está tudo sob controle. Enquanto temos leitos de UTI, está tudo sob controle. Olha, mas essa é uma troca absolutamente inadequada. Eu crio uma perspectiva de caso você fique doente, tu terás um leito de UTI, não dizendo que quando eu vou para um leito de UTI numa condição severamente, né, afetada a minha saúde, a minha chance de sobrevida cai a 50%, certo? Ou seja, chegar no UTI é um fracasso. Mas eu sinalizo isso como uma garantia para que as pessoas voltem ao trabalho. Então, eu crio uma nova normalidade, a normalidade que aceita
a possibilidade de morrer, mas em troca de quê? Da ruptura de uma condição de medo, né? De uma condição de precariedade frente ao futuro e tal. Então, há um deslocamento, realmente, dos debates essenciais, né? Eu acho que nós temos uma necessidade de instaurar, né, um processo onde a gente diga, pessoal, isso que está acontecendo não é aceitável, né? E o vírus está chamando a atenção de algo que já era inaceitável antes, mas que nós tínhamos incorporado como natural, e que agora tudo está estressado pela presença do vírus. Mas, paradoxalmente, eu não sou daqueles que acreditam que nós vamos sair melhores dessa pandemia. Ao que tudo indica, nós sairemos piores, certo? Nós sairemos mais desprotegidos, sairemos mais limitados do ponto de vista democrático, sairemos, né, muito mais pendentes, né, de um diálogo global, inclusive, onde as desigualdades estão se cristalizando, elas não estão sendo revistas, né, ou enfrentadas de forma geral. Então, é preciso também criar uma reflexão muito mais apropriada do que fazer, certo? Ou seja, no sentido de romper esse ponto em que estamos. E para isso a gente precisa desnudando constantemente o que está por trás, né, das ações feitas. Ontem eu acompanhei toda a apresentação que fez na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa a secretária de Planejamento do Estado, né, dizendo que está tudo muito bem, né, que temos as bandeiras das regiões do Estado melhoraram em todas as regiões e tal. E os indicadores, né, quer dizer, a expressão tecnocrática do pensamento, ela cria categorias de conveniência. É uma conta de chegada. Eu preciso construir os argumentos para dizer que a gente pode voltar à atividade. E a escalada de morte vai sendo absorvida. Ontem morreu 1, agora morreu 3, morreu 4, morreu 5. Mas como é uma questão gradual, eu vou incorporando isso no cotidiano. Eu olho e digo, puxa, mas como morreu pouco aqui no Rio Grande do Sul, comparado com o Brasil? E pronto, acabou o assunto, não tem mais problema. E a vida deixa de ser a vida de cada um que morreu, passa a ser um conjunto de números que, enquanto não me tocar diretamente, eu sou indiferente. Mas convenhamos, né? Isso já vinha acontecendo. E foi feita uma denúncia ontem muito importante. Eu mantenho leitos abertos para o Covid e rejeito pacientes de câncer, rejeito pacientes de problemas cardíacos, vou postergando. Essas pessoas vão morrer dessas outras causas, mas elas não aparecem na estatística do Covid, interessantemente. Daí, me parece que está tudo sob controle, certo? Então, eu sei que não é simples essa mensagem, né? Essa lógica de romper, né? A forma como está se construindo essa narrativa. Mas nós temos que assumir o brutal, né, que tem sido todo esse processo. E eu insisto, acho que a gente vai sair pior do que nós entramos nessa pandemia, porque nós não estamos conseguindo construir uma contranarrativa potente sobre isso. E cada um está preso dentro de um espaço limitado de intervenção. Então, colocar isso na pauta e reconhecer nossas insuficiências, eu acho que é muito importante. Não basta resistir, nós temos que criar uma nova realidade e romper essa crise, né, imposta através da criação das nossas crises, né, que continuam sendo as mesmas, a crise democrática, né, a crise social, profundas desigualdades, e a crise ambiental, elas continuam aí. A questão é como é que nós damos uma volta nisso, né? Como é que nós começamos a fazer uma construção muito mais potente. Digo isso, Micaela. Muito obrigado. Vocês viram minha pequenininha acordou? Dá bom dia, filha. Bom dia, Laura. Bom dia, Laura. Ela não está ouvindo, olha, estão todo mundo gritando bom dia. A Natália é muito tua amiga, já te deu giz de cera. A Clara tem uns livros grandes, bons para ti, só quando tu fazer 25, a mamãe não deixa ler antes. Está dedicado para ti, mas no meu arquivo pessoal. Aprendi. Gurias, Natália e Clara, eu queria... Quando o Armando fala a gente vai sair pior, né? Nós, mulheres, já vivemos a pandemia em uma situação muito pior. Eu tenho ficado muito impressionada, a gente fala bastante sobre o tema da violência doméstica, né? A Clara trabalha com isso na sua militância cotidiana, mas eu também acho que a gente fala muito pouco sobre a situação das trabalhadoras mulheres, porque essa volta ao normal, né? Essa falsa volta ao normal, e mesmo antes, os trabalhadores que são considerados essenciais são majoritariamente mulheres, né? Então, as profissionais de saúde são majoritariamente mulheres. E a gente vê que alguns países, né? Eu tenho acompanhado muito o tema dos Estados Unidos, por exemplo, a bancada ali liderada pela Ocasio, ela trabalha muito, Natália, com o tema dos direitos para as trabalhadoras mulheres durante a pandemia. E a gente simplesmente, assim, é tanta loucura acontecendo no Brasil que parece que esse não é um assunto,
né? Que existem... Hoje eu vi os ônibus lotados em Porto Alegre, eu falei, quem está ali dentro? Né? É a mãe que vai voltar para encontrar o filho, né? É essa mulher, é essa trabalhadora que não é a médica, que é auxiliar de enfermagem, né? Que é o mais precarizado no ambiente do trabalho essencial. Então eu queria ouvir vocês duas sobre as coisas gerais, óbvio, já colocadas, mas também com esse recorte que faz parte da vida de vocês. Natália, quer falar? Pois é, Manu, sempre quando a gente fala, né, da classe trabalhadora, a gente precisa lembrar que ela tem recortes que fazem com que cada parte dela sinta tudo que está acontecendo de formas diferentes, né? Isso a gente está vendo em todos os aspectos, né? Até na letalidade, que tem sido maior na população negra, tem bairros que têm a mesma quantidade de contaminados, mas que um está na periferia e outro está em regiões mais ricas, o número de mortes é muito maior nesses da periferia, e nessa questão de gênero é um outro campo em que a gente vê esse aprofundamento das desigualdades já existentes, né? Esse dado do aumento da violência doméstica durante o isolamento é um dos mais brutais, né? Que a gente pode pensar que porque as mulheres estão ficando mais tempo em casa com os companheiros, estão apanhando mais, né? Isso é muito dolorido. E aí, nessa questão das mulheres trabalhadoras, a gente também tem elas sendo afetadas de forma diferente, como você falou, né? Uma parte importantíssima das trabalhadoras da saúde, por exemplo, né, são mulheres que estão mais expostas e que muitas vezes mulheres que na condição de isolamento acabam trabalhando mais ainda pela concentração das atividades domésticas que se tem durante o isolamento. Lá na Câmara, a gente está tentando que as legislações que passem tenham algumas situações específicas para proteger as mulheres, né? Na própria votação do auxílio emergencial, né? Foi possível colocar que as famílias que são chefiadas por mulheres recebam a cota dupla, né, do auxílio. Na própria votação que teve ontem da MP 936, aquela que regulamenta a redução da carga horária com a redução dos salários, teve uma possibilidade de proteger as mulheres que estejam em licença maternidade, né? Mas, no geral, o que a gente vê é esse sendo um não assunto mesmo, principalmente em como estão sendo afetadas pelo desemprego, como estão sendo as que são demitidas de forma primeira, muitas vezes. E quero muito ouvir a Clara também depois nisso, mas lá no Rio Grande do Norte a gente viu mesmo esses dados acontecerem, né? Esses dados do aumento da violência, né? A gente tem feito esse debate lá junto com o Ministério Público e isso tem acontecido mesmo, né? É uma realidade que a gente viu acontecer em outros países e que a gente previa que quando a pandemia se intensificasse aqui, acontecer aqui também, de fato aconteceu. E indo um pouco, Manu, para o debate mais geral, acho que essa semana foi bem intensa, né? Foi uma semana de uma escalada aí no conflito entre o judiciário e a presidência e os setores bolsonaristas, e o que a gente vê são esses setores bolsonaristas sempre indo para cima, né? Dobrando a aposta, não tem recuo. Na verdade, o que a gente tem é Eduardo Bolsonaro falando abertamente de ruptura, Bolsonaro falando abertamente que acabou, que não vai mais acontecer um dia como aquele em que uma operação da Polícia Federal bateu na porta dos bolsonaristas, e isso é um indicativo de que, bom, tem uma coisa que a gente não pode acusá-los, é de não serem transparentes, né? Se a gente está aí dizendo, né, abertamente fazendo apologia à ditadura, abertamente fazendo homenagem à tortura, indicando vaga para o STF, indicando gente... Faz muito tempo, né? Desde Manu era deputada quando essas atrocidades que são ditas hoje já eram ditas, né? E hoje, né, não é como se fosse uma surpresa, algo que, meu Deus, a gente descobriu agora. Mas eles, nos outros crimes, agora eles esticam a corda também, né? A interferência na Polícia Federal, a oferecer a vaga para o PGR, que é quem vai decidir se vai ser aberta ou não uma ação penal contra o presidente. E isso tudo mostra que, mesmo que esteja havendo um aumento da desaprovação, né, do governo, e está,
mas que eles sabem que ainda são um governo que tem força, né? Que tem força naquele terço da sociedade que não está se abalando, não importa as atrocidades que sejam ditas, tem forças nas Forças Armadas, tem forças uma parte importante da elite econômica, como, aliás, a gente viu na própria operação, que também atingiu empresários bolsonaristas responsáveis por financiar essa organização criminosa de fake news, de notícias fraudulentas, e estão fazendo esse gesto, né, que a gente viu ontem ser consolidado, né, na sessão que teve na Câmara, de aproximação do Centrão. Né? Ontem eles conseguiram demonstrar Congelou para mim, Natália. Natália. Para vocês também congelou? Sim? Natália. A Natália caiu. Clara, vou passar para ti quando ela voltar. Aqui, assim, cai e a gente tem que... Como não tem golpe, a pessoa cai sozinha. Quando ela volta, ela é reincorporada no poder popular. Automaticamente. Então, a Armando falou uma coisa que eu concordo, acho que a gente não sai melhor. A minha mãe, a enfermeira, ela fica muito irritada quando as pessoas falam o Covid veio para ensinar, ela diz, ele não veio para ensinar, ele só quer se espalhar, parem de criar teorias a respeito de como sairemos melhor, não sairemos melhor, até porque as pessoas estão morrendo, é de uma irresponsabilidade ímpar falar uma bobagem dessas, né? E eu comparo um pouco como o sujeito fica depois que lê um livro de autoajuda. Por 2 semanas ele faz tudo o que o autor mandou ele falar e depois ele volta aos hábitos, né? E nós nem para isso nos prestamos, como a gente viu acontecer, aquelas filas quilométricas na frente da loja Zara, né, na Europa, e aqui, quando dessa abertura absolutamente esdrúxula, que se faz o barranco... gente, o carrinho de salada eu não consigo conceber, né? Uma academia, para mim, parece que é uma bacia de vírus, né? É uma coisa tão absurda, porque assim, a gente tem números baixos, mas a gente não tem números baixos justamente porque a gente entrou no isolamento social lá em março, né? Alô, quantas pessoas precisam morrer para vocês entenderem, ou quem que precisa morrer para você entender, né? Essa necessidade de ficar em casa. Para quem, obviamente, pode ficar em casa, né? Quem consegue isso, quem pode fazer o home office, né? Como é o meu caso, né? Então, assim, eu já faço esse recorte, porque a gente sabe que muita gente... quem pode é que está saindo, né? Mas a Natália falou essa questão da violência doméstica, assim, para quem trabalha com isso, não surpreende nem um pouco, né? A gente sabe que as maiores denúncias, o maior volume de denúncias recebidos sobre violência doméstica ocorrem aos domingos e ocorrem no período do final de ano, ali Natal, Ano Novo, onde a gente junta todo mundo em casa, bebida alcoólica. E agora, com a pandemia, a gente junta todo mundo em casa, bebida alcoólica e essa incerteza, né? Então, muitos homens que perderam seus empregos, que não sabem o que vão fazer, e aí, claro, o cara é um covarde, ele ia bater na mulher de qualquer forma, já batia antes, né? Antes da pandemia, a gente já tinha uma epidemia de feminicídios, né? O Brasil é o 5º país com maiores taxas de feminicídio, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei, mas é a Angela Davis que diz que a primeira pasta que cai quando os homens estão no poder são pastas para mulheres, né? Então, Secretaria para Mulher, Departamento de Defesa para Mulher, né? O que estão fazendo com a Rede Lilás aqui no governo. Então, assim, os 20 mil reais que o Leite dispensou às mulheres, o que eu faço com 20 mil reais? Eu não faço nada com 20 mil reais, né? Dessas políticas públicas que, na verdade, a gente vai sempre lá na outra ponta, né? A gente vai lá, então, com Batalhão Maria da Penha. Ótimo, tem que ter, mas e antes? E a gente está falando com os meninos nos colégios que o valente não bate. O que a gente faz de prevenção? Muito pouco, né? Na nossa organização, na Rede Minha Porto Alegre, a gente conseguiu equilibrar um pouco tem ações de antes, né, de disseminação de informações e tal, mas muito vai lá na ponta, porque as mulheres estão morrendo e não é pouco. Houve um aumento entre janeiro de 2019 para janeiro de 2020 de 200%, e de fevereiro foi 400%. O que é isso? Então, é uma coisa absolutamente assustadora. Quando foi colocada a questão do isolamento social, tá? Assim que foi colocada, a gente já se preocupou, assim, tá? As mulheres em casa com esses caras.
O lugar mais perigoso para a mulher brasileira é a própria casa, né? É o lugar mais perigoso e você não consegue falar sobre isso. Quando a minha Porto Alegre foi falar sobre isso a primeira vez, quando a gente mandou e-mails para a nossa base, nós perdemos pessoas, nós perdemos doadores, porque feminicídio é uma tolice, é bobagem, por que não tem hominicídio? Eu recebi mensagens assim, com esse alto teor de argumentação ridícula, e eu sempre falo que como é que morre um homem no Brasil? Um homem no Brasil morre na rua, arma de fogo, quem mata ele é um desconhecido. Como é que morre uma mulher no Brasil? Em casa, por um conhecido, às vezes o companheiro, o ex-companheiro, né? E com o que estiver à mão. Então, se é um objeto pontiagudo, é uma situação completamente absurda. E aí só o que eu acho que a gente deve fazer, então, que a gente não sai, eu concordo com o doutor Armando, a gente não sai melhor, a gente sai pior, mas as organizações que já faziam um trabalho nesse sentido, pessoas dentro do poder público que já faziam um trabalho nesse sentido, né, como temos aqui, né, a Natália, a Manu e tal, que trabalham com esse recorte de gênero, né, no enfrentamento à violência contra a mulher, no enfrentamento dos feminicídios, a gente precisa sair disso pensando como chegar na outra linha, como chegar na prevenção. Eu não aguento mais chegar quando a mulher já morreu, né? É muito... Ai, que alegria me fala, né, Manuela? Sai todo mundo muito feliz agora. Mas é muito desesperador mesmo. É desesperador. É a mesma coisa com o tema das fake news, né? Quando o pessoal perguntou o que tu quer fazer, eu falei, eu quero que as pessoas parem de compartilhar. Né? E às vezes as pessoas falam, é um problema de caráter. Minha amiga, para mim, é uma questão de sobrevivência. Eu quero sair na rua com a minha filha. Não é uma questão moral, é uma questão de consciência. As pessoas não sabem o que elas fazem, sabe? Então, assim, eu concordo plenamente contigo. A gente tem que pensar num pós-pandemia, claro, em que a gente consiga prevenir determinados comportamentos, né? Ou seja, formar a população para que determinadas práticas não ocorram. O Armando, ele sempre tem falado, né, Armando? A gente, antes de entrar no ar, eu comentava com o Armando que me impressionou muito, Natália, a pouca repercussão da votação da MP 936 nas nossas páginas, né? Quer dizer, o tema principal para a maior parte do povo brasileiro, que é o tema do trabalho, do emprego, a gente teve uma vitória para as mulheres super grande, tu citaste, né? O tema da licença maternidade, do reconhecimento desse período como um período especial, e a gente tem dificuldade de se conectar com isso, né? Como se isso não fosse o mais importante. E para a maior parte das pessoas então como que pode não ser o mais importante para a gente, se é o mais importante para as mulheres vulneráveis? O que é importante, né? Claro, para sair de dentro de casa, vulneráveis nas suas casas, nesse sentido, é a questão econômica, a gente sabe disso, né? Então, assim, e o Armando sempre tem falado sobre isso, como que a gente conecta esse debate da pandemia com o que nós éramos antes dela, quer dizer, ela como uma consequência das escolhas que a gente fez na sociedade, e como que a gente não deixa essa perspectiva ridícula, né, de, bom, vamos sair melhores, mas como a gente se conecta com o que ela representa para tentar construir uma alternativa diferente, né, Armando? O microfone está desligado, Armando. Eu acho que aí a conexão profunda que a gente tem que restabelecer de alguma maneira é algo que poderia parecer óbvio, né? Mas o problema é que a questão das desigualdades estruturais na sociedade brasileira a gente não tem incorporado completamente como conteúdo programático, inclusive do campo da esquerda, lamentavelmente. E nós nos deixamos seduzir por muitos formulismos, né? E se para algo deve servir esse momento crítico, é também nós sermos mais sinceros na avaliação do que fizemos até agora. Não tirando os méritos do que conseguimos em vários momentos, porque foi fundamental, né? Tanto no campo da luta democrática, de conquistar legislações, de conquistar aparatos institucionais, né, do Estado que possam proteger a população e tudo. Mas o problema é que a dimensão das necessidades sociais, né, ela nunca foi incorporada plenamente do ponto de vista da nossa ambição, né, de ter, por exemplo, no futuro, no imaginário social brasileiro, uma sociedade igualitária, né, uma sociedade justa, uma sociedade capaz, né, de, no âmbito da sociedade, criar um projeto que alcance a ser depois política de Estado, né? Quer dizer, essa disputa na sociedade nós temos perdido, não é mesmo? E eu estou cada dia tratando de aprofundar mais
os estudos sobre o populismo de direita, né, de extrema direita, para entender certos fenômenos que são importantes a gente entender hoje. Por exemplo, a questão de eu ter um setor, né, da população, na teoria social chama da plebe, que quer ser povo, quer representar o conjunto. Ora, isso foi magistralmente feito em torno a certas demandas que se tornaram as demandas que se projetaram como sendo de toda a sociedade. Maior segurança, leia-se, armar as pessoas para que elas individualmente possam se defender. Ora, esse foi um discurso que tem implícito o fracasso do Estado, a ideia da liberdade de cada um estar armado, com muitas armas e muita munição e tal, para defender, finalmente, o seu espaço, etc. Quer dizer, isso se introjeta e se torna um polo de debate sobre a segurança que anula as desigualdades sociais, anula a matriz da corrupção derivada das desigualdades, naturaliza todo um comportamento absolutamente selvagem, onde encaixa, inclusive, o feminicídio, né? Finalmente, ora, mas afinal, por que morreu essa mulher? Por alguma razão teve. Eu autorizo esse troço, simplesmente a barbárie, mas é uma barbárie que responde a uma ideia de um individualismo que recupera uma certa identidade, né, inclusive para esse agressor e tal, né, da sua honra, daquela sociedade livre, dessa coisa de política de gênero que nos ameaça, que vai destruir as famílias e tal. Ou seja, essa assunção de um discurso que era de um grupo e que se transforma num discurso pretensamente de sociedade, ela tem um enorme impacto. E vamos reconhecer, nós ficamos numa posição sempre frágil sobre isso, porque a gente não dá o debate na sua totalidade, que é um debate muito mais radical do que existe hoje. Então, a gente vai pelos pedaços, né, desse debate e vai conseguindo alguns avanços, mas a posição geral nossa é frágil, eu diria, dentro da sociedade brasileira. E aí, pelo menos, a gente começa a se dar conta, historicamente, que, primeiro, o problema é a nossa matriz de origem, né? Uma sociedade construída em torno da escravidão é uma sociedade que naturaliza a desigualdade, né? E, portanto, o fato de eu estar desprotegido, ser mais frágil socialmente, é visto com vergonha, e não visto como um problema de justiça a ser alcançado através de um projeto de inclusão. Esse negócio é muito profundo, é muito duro para a sociedade, né? Então, como é que a gente muda a maneira de ver-nos dentro da sociedade como um projeto coletivo, né? Nós temos que fazer um discurso muito mais forte sobre isso. E, nesse aspecto, eu estava ontem lendo um relatório sobre o que está acontecendo na Ásia, sobre as proteções sociais nesse transpandêmico, pós-pandêmico. E se reconhece que na Ásia tem que haver todo um conjunto, né, de recuperação e de projeção de novas formas de proteção social. Esse debate aqui no Brasil, nós não estamos dando. Não está claro, não tem isso no horizonte, sequer no horizonte, certo? E lembrando, né, Manuela, que nós devíamos fazer esse debate já no transpandemia. A gente fica falando, depois da pandemia. Pessoal, o depois da pandemia é para daqui a 2 a 3 a 4 anos. Exatamente, o pessoal tem a expectativa assim, que vai acabar o isolamento, acabou a pandemia, né, Armando? É uma loucura. Então, essa coisa do tempo político, né, envolve pelo menos 2 eleições, as eleições municipais e as eleições gerais, né, de 2000. Isso está dentro ainda do impacto do transpandêmico, certo? Portanto, a nossa discussão não é para depois da pandemia, nesse limite mágico, não. É o que está acontecendo e vai acontecer. E aí, insisto, nós temos essas dimensões da democracia política, da democracia social e da democracia ambiental conjugadas. Nós não podemos perder essa noção de totalidade, né, do embate que está aí. E, no fundo, isso é um debate sobre o desenvolvimento, sobre o projeto de nação, sobre uma sociedade, né, igualitária. Então, a gente precisa, né, Clara, Natália, transformar os núcleos, né, dessa luta social tão intensa que a gente vem desenvolvendo historicamente em uma totalidade, porque a nossa disputa é sobre totalidade. Essa plebis que se transformou em representação do povo, né, nesse assalto, né, do populismo da extrema-direita no país, nós temos que nos contrapor a isso, tornando todas as necessidades, todas as demandas sociais legítimas num plano de totalidade, mas de uma forma democrática e ampla, certo? E não sobrepondo uma sobre a outra, porque às vezes parece que a gente quer competir entre nós sobre qual é a pauta mais importante. Olha, todas as pautas são importantes num projeto social, né, igualitário e solidário, e a gente precisa dar essa visibilidade, senão a gente cai de novo na fragmentação e na disputa da representação de totalidade que a extrema-direita coloca hoje. Veja só, o Bolsonaro não vai baixar dos 25% de apoio dele, porque ele fala para esses 25%, como muitos analistas vêm colocando sempre, porque ele precisa esse bloco, né, de legitimação para poder disputar os outros 75%, seja mantendo eles acuados, seja colocando uma dúvida sobre, afinal, ele tem razão em tal coisa, ou seja,
cria uma lógica de uma disputa que permite ele sobreviver politicamente. Por isso, eu evidentemente acho que Bolsonaro deveria sair, né, do governo, mas hoje, sejamos objetivos, nós dependemos quase que exclusivamente do que vai acontecer no Tribunal Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral. Os outros caminhos, inteligentemente, eles já bloquearam. Essa construção com o Centrão agora no parlamento é uma coisa... A gente se pergunta como é possível que os caras se associem com uma figura como o Bolsonaro. Ah, por favor, estão se associando como historicamente fizeram. É natural que eles façam isso, não é mesmo? E vão sobreviver dentro desse negócio e vão sair mais fortes, né, na lógica que a política brasileira se organiza. Então, o cara já fez um movimento que anula o parlamento. Não tem... É um problema de aritmética aí dentro do parlamento. Acho difícil, né? A Natália que me contradiga, por favor, mas eu acho muito difícil esperar alguma coisa do parlamento. Vamos esperar alguma coisa do conjunto do sistema judiciário? Do Ministério Público Federal? Puxa, eu queria muito acreditar nisso também. Então, a expectativa que eu tenho, pequena, sobre o Tribunal Eleitoral, por um conjunto de questões que se tornam cada dia mais presentes, mas também por amor próprio. Há um conflito aí direto, escancarar um conflito com o Judiciário. E o Judiciário chegou no limite, ele já se apequenou tanto, né, durante todo esse processo histórico recente, que agora é o golpe final. Ou o Judiciário se recupera, e não é nos recuperar para nós, né, eticamente, é se recuperar enquanto parcela de poder do projeto hegemônico. Atenção, esse Judiciário não vai romper o projeto hegemônico, ele tem que resolver algumas anomalias hoje do comportamento de Bolsonaro. Se Bolsonaro chegasse amanhã em cadeia nacional e dissesse, sabe o que, vocês têm razão, vou mandar os meus filhos tudo embora e vou seguir, está resolvido o problema, porque hoje o que cria perturbação no ambiente é um anel aí de radicalidade que não sabe lidar com isso, mas tem outros anéis que estão fortemente constituídos, né? Ou seja, o desdobramento desse debate das fake news aí é um debate estrutural importante. Agora, até onde ele vai? Eu acho que ele vai ser uma espécie de contenção dos extremos desse processo, mas eu realmente lamento ter que acreditar que até aí vamos, e depois a coisa vai ficar muito complicada, né? Muito complicado de seguir, mas do ponto de vista do projeto hegemônico. Então, nós temos que estar mais atentos, eu acho, a esse conjunto de movimentos, né? E saber que hoje, inclusive a substituição das funções de proteção do Estado, que muitas iniciativas solidárias, comunitárias, de movimentos fazem, de alguma maneira naturalizam a retração do Estado, né? Também é duro dizer isso, mas, de alguma maneira, volta uma ideia da caridade, da organização solidária, e a disputa frontal com o Estado, né, em representação do poder hegemônico, não se dá. Eu falei várias vezes aqui, eu tenho uma preocupação com os trabalhadores da área da saúde, eu dizia, poxa, esse era o momento de fazer um protesto forte dos trabalhadores da área da saúde, e dizer o seguinte, nós não vamos servir de bucha de canhão nesse enfrentamento da pandemia, mantendo uma situação precária do sistema de saúde, como ele é historicamente. Mas não, nós não conseguimos isso, certo? Aí nós negociamos por EPI aqui, negociamos aqui um bônus não sei o quê e tal, e na hora de dizer não aceitamos uma lógica que finalmente é genocida, né, para os setores populares, né, não conseguimos criar essa unidade, quer dizer, então, Manuel, você tem toda a razão, tem um problema aí, um problema da forma como a gente vê o enfrentamento, né? Claro que ele não é de hoje, mas esse problema histórico da lógica do enfrentamento parece que nós vamos ter que dar uma chacoalhada, senão a nossa tendência é conseguir sempre vitórias parciais, mas não conseguimos quebrar o ritmo e a direção do processo hegemônico, né? E vamos ter cada vez mais fragilidades sociais acumuladas. Natália, e claro, Natália, eu queria que tu falasse um pouquinho, enquanto tu falou da 936, tu falou da questão da licença maternidade, né? Se tu pudesse incluir nessa provocação geral, tu está nos ouvindo bem? Tá? Está com o teu microfone desligado. Se a gente puder também levar isso em conta. E um outro tema que surgiu nos comentários, a gente fica aqui, eu tento ficar olhando, às vezes os comentários são 3 redes que a gente transmite ao mesmo tempo, então fica meio caótico. Mas alguém falou também sobre a violência contra as crianças, né? Quando o Armando fala, se o Bolsonaro entregasse seus filhos, eu sou muito impactada com o peso do mau exemplo que o Bolsonaro é, né? Se me perguntassem, assim, de todas as coisas, o que é o pior, para mim, o pior de tudo é o exemplo que ele dá, o exemplo discursivo, né? O exemplo, assim, físico da existência dele nesse país dessa forma. Vê que ontem o filho dele disse, né? Falar que vai matar, até pai fala para filho.
né? A gente fala sobre violência contra as mulheres e eu sei que a violência política, isso que ele estimula, tem um papel tremendo no crescimento. São 3 anos que cresce, não é casual, não é destino, né? Que a gente tem um presidente que fica ali falando o dia inteiro, naturalizando violência e ódio o dia inteiro, e aumenta a violência, e a gente fala pouco sobre a violência contra as crianças. As crianças vivem nessas mesmas casas que essas mulheres, né? Quando ele falar que vai matar, até pai fala para filho. No Rio Grande do Sul a gente teve 2 casos essa semana, né, de uma mãe que matou um filho e hoje de um padrasto que matou um bebê. Quer dizer, tem a ver com essa violência também naturalizada contra as nossas crianças, né, que ainda acha que a violência e o ódio são educadores, né, são ativos para a gente educar, são pedagógicos, né. É muito triste. Só para explicar, eu fico olhando às vezes para o lado e fazendo uns gestos, não é para vocês, é porque a Laura decidiu como protesto ir aumentando o volume da TV cada vez que eu falo com vocês, então vai aumentando, porque ela disse que a minha voz é muito alta. Natália, tu congelou, Natália, pelo menos com o teu sorrisão de sempre. Vamos ver se... Agora voltou. Tá bom? A voz tá. Pois é, gente, eu fui falar mal do Centrão, aí. Estão me ouvindo? Meu computador simplesmente apagou. Agora eu tive que entrar aqui do celular. Não tem aliado, né? Mas eu estava comentando exatamente sobre essa... Estava comentando exatamente sobre essa votação de ontem, é que o deputado Orlando, do PCdoB, ele conseguiu no relatório trazer pontos que não eram previstos, né, nessa medida provisória. Acho que esse foi o mais relevante, né, de trazer essa proteção que não trate as mães que estão em licença maternidade como é possível de ter essa redução, né? E aí, durante a sessão, tanto houve destaques por parte do Centrão para tentar alterar o relatório do deputado Orlando no sentido de beneficiar mais as empresas, quanto houve tentativas de alteração por nossa parte, né, que até conversadas com Orlando, buscassem consolidar mais alguns acessos, por exemplo, ao direito ao seguro-desemprego, né, para quem não tem o tempo de trabalho. E aí, por isso que eu estava comentando naquele momento, né, que a votação que o Centrão deu nesse aspecto, né, de mudar coisas que estavam no relatório e tal, foi uma demonstração, né, foi uma forma de demonstrar essa força e que esse apoio que está sendo construído a Bolsonaro vai se consolidando, vai se solidificando, né? Armando estava aí bem contando como ele faz esse movimento, né, para tentar se precaver de um possível pedido de impeachment, que hoje já são mais de 30 protocolados, mas não é só isso, né? Manu sabe quanto esse tema das fake news há um tema que deixa eles nervosos, né? Porque, enfim, a culpa no cartório não poderia ser maior. E nessa negociação, junto com o Centrão, entra também esse tema, né? Entra também uma tentativa de inviabilizar, por exemplo, a CPMI das fake news, que hoje está parada e que, quando voltar, a gente já não provavelmente a correlação lá de dentro, né, dos votos que a gente tinha, que fez a gente conseguir aprovar alguns requerimentos importantes, talvez essa correlação já não exista, né, porque está posto também nessa negociação a inviabilização dessa CPMI. E ninguém acredita, né, que essa operação que aconteceu essa semana foi publicizada atingindo todo mundo que eles identificaram, né? Porque a gente que está tentando pesquisar mais sobre esse tema, investigar mais um pouco, sabe que não tem nenhuma chance de que o STF não tenha ainda provas em relação a Carlos Bolsonaro, né? A Eduardo Bolsonaro, eles que são, na verdade, fazem parte do comando, né, dessa organização criminosa hoje. Então, nesse tensionamento que a gente está vendo entre o judiciário e a presidência, na verdade, ainda existiu contenção, né, na minha opinião, ainda existiu uma opção explícita de preservar, nesse momento, os filhos do presidente, para que esse tensionamento que a gente está vendo não se aprofunde
de forma mais forte. E aí eu concordo muito com vocês, né, de que não está dado um pós-pandemia que seja melhor porque a gente quer, porque a gente gostaria, porque a gente assim desejaria, né? Na verdade, como dizia Brecht, né, o abuso é a regra, né? Se depender de como as coisas vão indo, o mais provável é, como o Armando falou, que as coisas acabem num lugar pior, né? Mas aí também a gente lembra que nessa história dinâmica, né, que a gente vive, a nossa tarefa principal agora vai ser e Manu falou muito isso no começo, né? Vai ser de dialogar com o povo trabalhador sobre as pautas que mais importam nas suas vidas, para que a gente possa trazer essa reflexão para uma força maior para o projeto de sociedade e as ideias que a gente acredita que sejam mais dignas para o nosso povo, né? Porque realmente, se depender de como as coisas fluirão com esse andar de cima brigando entre eles, né? Esse setor do judiciário que há pouco participou de um golpe, né? Contra a presidenta Dilma, esse setor da elite econômica que também construiu esse golpe, que tem uma afinidade muito grande com a política econômica do próprio governo Bolsonaro, esses bolsonaristas, quer dizer, esses conflitos entre eles, se depender deles, eles vão ser todos resolvidos entre eles mesmos, né? Sem que o povo sequer participe de qual vai ser essa decisão, de qual vai ser essa definição de quais rumos o Brasil vai tomar. Então, por isso que eu considero esse, né, o grande desafio da gente agora é construir essa unidade em torno das pautas que importam para o povo brasileiro, né, da defesa absoluta da vida e da saúde das pessoas, e inclusive fazendo um link de que essa vida e essa saúde estão hoje ameaçadas principalmente pelo próprio governo, né? Que, na verdade, a denúncia desse governo é uma questão sanitária, inclusive, né? Porque, como o Manu falou, uma das piores coisas de Bolsonaro é o exemplo, né? Inclusive, quando a gente vê em que resultou a criação dos filhos dele, Manu, a gente vê como é forte, né? O poder desse exemplo é forte, né? E aí, nessa questão do exemplo, para a sociedade, no momento da pandemia, a gente está vendo como isso está sendo prejudicial, né? Lá no nosso estado, pelo menos, cada vez que ele abriu a boca para falar contra o isolamento, a gente viu o isolamento afrouxar, a gente viu as pessoas irem mais para a rua e dias depois isso se converter em aumento de internados, né, em aumento de contaminados. Eu estou adorando a passação dos bichinhos de Clara. Eu estava tentando chamar a Laura para ver os bichinhos da Clara. Ô, Laura, vem ver o cachorrinho aqui. E era um gato, agora é um cachorro? Olha ali, vem cá. Ó, desculpa, Natália. Mas no isolamento, Armando... Não, eu também. Oi, Laura. Parece que tem duas chucas. Viu, filha? Tem? Tem Linda, pode seguir, Natália, mas a Clara estava muito animada, passou gato, passou cachorro. Adoro. Melhor live. Laura, sai Laura, mas ali é uma diversidade. É beijo na boca de cachorro. Mas é isso, né? Tá em disputa, né? Tá em disputa como vai ser. Como vai ser quando acabar, se quando acabar a resposta vai ser mais reformas de austeridade, ou se vai ser a gente batalhar por um imposto sobre grandes fortunas e taxação de lucros e dividendos. Né? Se a resposta vai ser... Né? Exatamente, exato. E é isso que está em disputa, né? Por óbvio, não existe mágica que vai fazer com que a gente saia da pandemia para um lugar melhor, mas, por outro lado, tem coisas que estão em disputa, como a gente está vendo acontecer em outros países, medidas que estão sendo aprovadas em outros países e que há meses talvez fossem inimagináveis, né? Fosse impossível de pensar, e que eu acho que essa disputa que está posta, e o que eu mais concordo é que essa disputa é agora. Não tem isso do pós. O pós vai ser definido pela disputa que for feita agora, né? Então, esse é o momento da gente travar esses debates, né? E travar com a população os debates de quais são os caminhos para chegar nas medidas que tragam mais dignidade para o povo, né? E que claramente não são as que o governo adota. Clara, Armando, esse café com notícias está ficando animado. Ó, eu vou... Não, é que elas... Se
eu não faço esse rodízio, é a maior confusão, porque as pessoas passam no corredor e elas gritam, tipo, fique em casa. Então, anteontem elas conheceram a Ariane Leitão, ontem elas atrapalharam o meu professor Daniel Galera e hoje elas estão aqui no Café com Notícias, elas estão muito participativas. Eu acho que tem uma coisa, né, isso que a Manu falou do exemplo, que esse outro vírus que a gente enfrenta, né, o Jair Bolsonaro passa, que ele é muito claro, né, pela questão do aumento das violências que a gente observa, né, violências essas que já estavam em curso, com certeza, mas há um aumento real, né, então, de taxas de feminicídio, a questão da violência contra pessoas trans também, né, que é uma coisa horrível que acontece no Brasil, e a questão do genocídio do povo negro, né, que aumenta de uma forma... É tudo um horror. E eu não sou tão romântica, assim, para achar que o amor tudo resolve, né? Mas nós somos 5 filhos, a minha família é uma família muito grande, e agora, no Dia das Mães, a gente montou um vídeo lá para homenagear a mãe, botamos uma música do Elton John, que ela gosta, fizemos uma montagem, aquelas montagens de fazer mãe chorar. Já que tá maldade no Dia das Mães. É Roberto Carlos, né? O Elton John é a minha irmã cantando e o meu cunhado Pedro do Marmota Jazz tocando, ficou bem bonito mesmo. E a mãe escreveu para nós assim: isso me deixa tão feliz, vocês são pessoas do bem. E ela uma vez falou isso sobre essa família Bolsonaro, assim, que casa triste que deve ser, sem carinho, sem empatia, sem arte, né? Eles odeiam arte. Eu não imagino eles vendo um filme juntos, ouvindo um disco, comentando os livros que eles leram. Claro que isso tudo é uma coisa muito romantizada também, né? Essa criação do amor que tira, né, dali sai pessoas maravilhosas e tal, mas um pouco eu acredito nisso mesmo, assim, eu não tenho pena, tá, eu não tenho pena, mas assim, às vezes eu quase chego a ter, porque o menino esse, eu acho que é o Carlos Bolsonaro, ele tem algum problema, não é normal aquilo, o jeito como ele se comunica, assim, ele, né, e é de uma violência, o Eduardo Bolsonaro... As pessoas são generosas, né, algum problema, foi uma prova de que a tua mãe criou filhos bons. Claro, você sabe que lá na... Armando, né, eu só vejo problemas, o outro fez um chá de fralda, claro, tu sabe que... Fala, Natália. Lá na CPMI, sempre que alguém ia depor e a gente perguntava do Carlos, era bizarro como todo mundo respondia. Ali é outra coisa, ali é outro nível, ali é questão psiquiátrica. Mas é um sentimento estranho mesmo, todo mundo que responde sobre ele menciona. Não, tu vê que claramente a pessoa não está apta, né? E a forma, assim, o Bolsonaro, ele é uma caricatura de si mesmo, né? Tudo é violento, tudo é, sabe? Pergunta pra tua mãe, é umas coisas assim, é um nível de debate que, na verdade, não existe, né? Tanto que nunca existiu. E para mim também essa questão das pessoas arrependidas, eu também não acredito nesse mito do arrependimento. O que tu não entendeu? Foram dos debates maravilhosos que ele participou com o Haddad? Foi do plano de governo dele que ele nunca teve? O que tu não entendeu? O que tu não entendeu, né? Olha onde é que nós estamos enfiados. E eu acho que, ao mesmo tempo, a solução para sair deste buraco não só dessa questão da pandemia, até porque isso eu gostaria de poder criar uma vacina, alguma coisa do gênero, mas não posso, não tenho essa habilidade, eu só escrevo umas coisas. A questão da comunicação, né, que vem de encontro com o combate a fake news. Então, assim, como comunicar, que linguagem usar, né, não ficar pregando para convertido. A gente se encontra, às vezes, com algumas entidades, algumas organizações, a pessoa, vamos fazer, então, os flyers, eu digo, aonde que você vai distribuir os flyers? No Alasca, né, no Copa 70? Do que vocês estão falando? Nós estamos em 2020, vamos aprender a usar os canais que a gente tem. Olha aí, nós não aprendemos, olha a surra que nós levamos, né? Então, assim, de levar informação com uma linguagem fácil de ser entendida, né? Brincar com cultura pop, brincar com o meme, usar o meme ao nosso favor e comunicar, porque só assim a gente vira.
Só assim a gente vira esse jogo. É assustador. Essa questão dos robôs é assustador, gente. Eu ouvia fake news sobre a Manuela quando eu estava no colégio. E ali já era difícil explicar para as pessoas que aquilo era mentira. Então, tu imagina agora, né? Como é que tu... Essa questão da cloroquina, por exemplo, que o doutor Armando deve estar sonhando com isso todas as noites, esse pesadelo dessa história da cloroquina. Gente, como é que tu comunica, como é que tu faz, né? O rodo é isso, é comunicando, é tentando conversar, né? Como conversar com um fascista, né? Não sei, Márcia, ajuda aqui, socorro. Armando, claro, eu ia dizer que tu ouvia fake news a meu respeito, é uma fake news antiga que circulava das coisas que eu fiz quando eu estudei no Julinho, só que o detalhe é que eu não estudei no Julinho. Tinha uma coisa que circulava em Porto Alegre, que era a Manuela fez isso e aquilo no Julinho, porque na cabeça das pessoas, todo mundo que vai para a política do movimento estudantil saiu do Julinho, mas eu estudei no Pastor Domes, eu não tinha nem espaço para fazer nada no colégio dos alemães, tudo disciplinado, organizado. Armando, para a gente fazer uma última rodada, eu queria te ouvir particularmente sobre o anúncio de volta às aulas no Rio Grande do Sul, né? Eu sou, enfim, né? Eu sou mãe de 2 aqui, eu tenho um no ensino médio e uma na educação infantil, então eu entendo exatamente o que sentem as mães, né? Que não é com relação a não querer ficar com filhos, que não tem nada a ver com o que algumas pessoas disseram, vocês não aguentam, não, eu aguento, adoro, né? Só que eu não sou pedagoga, não educo, não alfabetizo, não tá nas minhas aptidões, não estudei para isso. Trigonometria, então, que é o que o Gui está vendo, eu não tenho a menor ideia, não sei nem como é que eu passei na escola na época que eu estava lá, né? Porque eu nunca entendi logaritmo, trigonometria, não sei nem como é que aquilo ali se desenha no universo. Mas o que eu quero provocar é que, muito mais do que um plano de expectativas, eu acho que tem relação com isso, né? Mostrar que tem um futuro, para mim, assim, é um absurdo do ponto de vista sanitário e da desigualdade, porque imaginar que a gente vai ter condições para uma volta de aula virtual para os estudantes de escolas públicas é algo fora da realidade. E imaginar que ela pode ser presencial com medidas de segurança sanitária é uma insanidade, né? Eu mal consigo fazer a Laura não tocar no elevador quando a gente desce do prédio, como é que eu vou conseguir fazer ela não tocar nas pessoas, nas coisas, nos objetos, no parquinho, né? E mesmo que uns não toquem nos outros, como é que eles não vão tocar no escorregador e quando sair não vão botar a mão no rosto? Quer dizer, é muito fora da realidade real, né? É quase uma realidade projetada, quase um Matrix, né? Essa ideia de volta às aulas no meio da pandemia, no auge do inverno gaúcho, não é? São Paulo também está fazendo a mesma coisa com shopping, né? Isso, mas aqui, bom, nós estamos enfrentando já essa situação, né? Quer dizer, de alguma maneira, a volta às aulas seria quase que o coroamento de uma ideia de que está tudo bem e voltamos à normalidade anterior, certo? Isso teria um forte impacto nesse reasseguramento de que estamos controlando tudo. E se a gente observar bem, o que acontece é que tu vai transformando em natural um cenário que não é aceitável, quer dizer, ou seja, os números dizem que o vírus está circulando mais, tem uma escalada, né, de casos, de hospitalizações e de óbitos, e tu vai dizendo que não, que está sob controle, está dentro do esperado, né? Então aí tu cria uma série de fórmulas e bandeiras e cores e mapas para dizer que está tudo bem, estamos controlando tudo e tal. E na medida em que tu olha isso mais de perto, vai te dando conta que isso tem já um custo, né, imediato, seja as patologias outras que não são atendidas, porque eu preciso preservar uma parte do meu sistema para ele acolher imediatamente, né, os casos aí do Covid, e por outro lado, uma ideia progressiva de que nós temos perdas aceitáveis, né? Sabe, cada vez que eu vejo esse discurso, eu me lembro da Primeira Guerra Mundial, em que os oficiais, né, os generais, decidiam as ofensivas absurdas, em que eles diziam, bom, se 50% da tropa chegar viva na trincheira inimiga, a operação está autorizada. Então, eles calculavam quantos iam morrer, né, na barragem da artilharia amiga, quantos iam morrer para romper o alambrado e tal. Então, hoje nós estamos fazendo esse cálculo, tipo assim, tem uma parte que vai morrer, certo? Claro, alguns são mais grotescos nesse discurso, Bolsonaro e companhia. Outros são muito mais refinados nesse discurso, Eduardo Leite e companhia, né? Mas, no fundo, eu estou assumindo que tem um custo humano que é inevitável, e ponto, certo? Quer dizer, e esse discurso fica mais dramático na sua essência quando tu compara, por exemplo, sei lá, o discurso do presidente da Argentina, né? Em que ele vai lá e diz o seguinte, nenhuma vida eu posso perder,
E o cara se coloca nisso emocionalmente, ele coloca, isso é uma luta que nós temos que fazer juntos, porque nós temos que fazer tudo que for necessário, vamos nos endividar, vamos fazer o que for, para poder evitar que a população morra, certo? Ou seja, essa oposição extrema de discursos denota bem como é que nós estamos hoje mal posicionados, né, enquanto política, e aí vocês me desculpem, eu vejo Bolsonaro e Leite dentro de um mesmo contínuo político, certo? E o que os une é uma lógica da política econômica e social, que, afinal, faz esse cálculo de quantos podem morrer para chegar na trincheira do outro lado. Ou seja, não importa, isso é um custo inevitável, certo? Então, talvez um dos fatores que mais desnuda isso é que a gente não coloca no centro do debate um conjunto articulado de proteções sociais, porque ninguém dentro desse espectro político de Bolsonaro até Leite realmente se preocupa em proteções sociais. Senão não estariam mancomunados no desmonte do Estado, né? Não estariam mancomunados na questão de que, sabe o que, pessoal? Cada um se vira aí e em nome da liberdade, porque vocês têm a liberdade de sair para trabalhar, olha, veja esse pessoal aí, né, da esquerda querendo que vocês fiquem em casa, sobreviver nessas condições, né? Não, saiam de casa, vamos lá, vamos lutar, porque a vida é dos fortes, né? Quer dizer, o darwinismo social, ou, se quisermos, a necropolítica no seu extremo, né? E nisso a gente legitima a ausência do Estado, lança para a sociedade uma responsabilidade que, em última análise, é do Estado, porque para isso o Estado foi constituído, né, para concentrar recursos de resposta e de proteção, e anula, historicamente, um clamor por uma proteção social que realmente marque um esforço sustentado de combate à desigualdade. Quer dizer, e nessa disputa, a nossa fragilidade, eu insisto, já mencionei antes, acho que nós não temos um projeto claro sobre isso. No momento em que, inclusive, no período Lula e Dilma, né, nos 3 governos que foram, nós assumimos políticas parciais de proteção social dentro do marco do neoliberalismo, em última análise. Muitas pautas democráticas avançaram, melhoramos o desempenho, né, dentro desse marco, mas não saímos desse marco. Esse foi o problema. Cada vez que me anunciavam que a grande solução para o Brasil era a Bolsa Família, me dava uma dor no coração, porque a Bolsa Família é uma política de mitigação da desigualdade, não é de enfrentamento da desigualdade, com todo respeito. Teve efeitos, mas os seus efeitos terminaram neles mesmos, ou seja, não se mudou a lógica, né? Quando os governos assumiram o discurso da nova classe média, foi uma derrota ideológica brutal, porque nós não precisamos de uma nova classe média, nós precisamos de uma classe trabalhadora dignificada, precisamos de uma população plena nos seus direitos, nós precisamos de um conceito de consumo, inclusão pelo consumo, certo? Que é o que finalmente move hoje também essa ideia. Vá trabalhar, porque senão tu está excluído da sociedade, porque se não tem dinheiro, tu não pode comprar as coisas, tu é ninguém, tu é nada. E tu tem que te virar, porque a lógica é essa. Graças a Deus, o teu esforço, tu vai avançar. Ponto. Esse é um discurso redondo hoje, certo? Por isso ele tem repercussão. Ele balança muita gente, né? Inclusive gente que não está alinhada ideologicamente com a extrema-direita, mas que se colocam nesse grande centro, né, que tem uma hegemonia de pensamento liberal na sociedade. Ora, então, nós temos que fazer uma disputa na sociedade, né? Isso que a Clara estava dizendo, por exemplo, da disputa sobre fake news, não tem jeito, é uma disputa na sociedade, uma disputa de comunicação, mas vem cá, qual é a mensagem dessa comunicação? Qual é a potência articulada dessa comunicação? Porque não pode ser que a gente continue fazendo uma guerra de comunicação, cada um falando para a sua tribo, e na hora H de botar tudo junto, a gente não se entende, vamos ser claros. É que nem na saúde, né? Historicamente, a gente tem as organizações que foram ganhando peso dentro da saúde, são as organizações de pacientes portadores de patologia, em que eu vou defender a atenção à minha patologia. Ah, mas eu defendo também o Sistema Único de Saúde. Sim, mas se chega a autoridade e te dá a solução para a tua patologia, tu já diminui o tom da crítica, porque tu precisa dessa resposta parcial, né? É como agora nós transformar todo o debate num sistema de saúde historicamente insuficiente, para o direito à saúde previsto na Constituição, e negociar isso agora no indicador leitos de UTI respirador. É patético, né? Ou seja, porque é o coroamento do fracasso de um sistema de saúde que não consegue conter, né, as pessoas no sentido de resolver os seus problemas, prevenir, proteger, né, tratar de uma forma não intensiva, né, de uma patologia que tem uma mortalidade tão alta quando chega na terapia intensiva. É uma metáfora muito interessante do sistema. Agora, também lembre o seguinte, as terapias intensivas são as unidades de maior intensidade do capital dentro da medicina, porque elas concentram tecnologia, drogas muito caras e tal, então também há um interesse
disseminado, né, sobre essa dimensão dentro do sistema. E entendo, não é que eu estou dizendo que não tenha que ter terapia intensiva para todo mundo que necessite durante todo o tempo para todas as patologias, não é isso. Porque para mim é uma parte do direito integral à saúde. Mas a questão é como isso se enviesa, né? E como, de repente, aquilo que concentra mais capital é de interesse. Por que nós temos um grande sistema público de transplante? Porque para manter um sistema público de transplante, que é supremamente caro, convergem interesses da indústria, né? Convergem interesses profissionais, etc, etc. Então, tu vai em alguns hospitais, estão todos deteriorados. Os andares de transplante estão super modernizados e atualizados. Por quê? Porque, porra, ali é onde paga mais, onde tem mais interesse de capital. Você entende? Essa é uma disputa muito, muito complexa, né? E no transe pós-pandêmico, agora internacionalmente, tem o seguinte debate, né? Tá bem, alguém vai descobrir uma vacina ou medicamentos mais efetivos. Como é que vai ser o acesso a isso? Certo? Porque essa é uma questão grande. Imagina quem conseguir desenvolver a vacina, uma vacina que vai ser aplicada a 7 bilhões de pessoas. Sumiu o Armando para vocês? Voltou. De volta. Mas, então, vocês imaginem o movimento que tem por trás disso do capital financeiro em torno a todas essas cadeias de produção e tudo. Então, nós temos que fazer ou seja, nos desafiar a uma imagem muito mais complexa dessa realidade e nos preparar em toda a sua amplitude. E não se enganem, né? As eleições municipais, apesar da particularidade de ser eleições municipais, elas vão ter que refletir essa totalidade que se projeta para além dos municípios. Vai ser uma disputa central, né, para criar uma outra perspectiva. Então, nos preparemos para isso, né? Com todas as armas que temos e, sobretudo, construindo um discurso muito mais potente. E eu me despeço aqui, agradecendo muito essa oportunidade outra vez, Manuela, e de ter conhecido as companheiras também. Mande um abraço lá para o meu Rio Grande do Norte, né? Sabe que eu trabalhei muito lá na implantação do SAMU de Natal, no SAMU da região metropolitana, um projeto de urgências para todo o estado, já há alguns anos atrás. Saudade, né, Armando? Muita saudade. Gosto muito do Rio Grande do Norte e fico feliz que tenhamos aí parlamentares combativos, mulheres combativas, né, que sigam a tradição das mulheres guerreiras do Rio Grande do Norte. Obrigado. Obrigada, Armando. Obrigada, Natália. O Armando falou isso, a tradição das mulheres do Rio Grande do Norte. Clara, quando a gente olha a história do movimento feminista no Brasil, a gente deve muito ao Rio Grande do Norte. A Natália, ela anda com o livro da história da Anitta, é quase como um panfleto, né, Natália? Ela entrega, ela dá de presente, porque a gente precisa conhecer a história das nossas mulheres, e o Rio Grande do Norte, talvez assim, no Brasil, seja o estado que mais concentra mulheres que tiveram um papel relevante na construção do que nós vivemos hoje, pequeno Rio Grande do Norte, governado pela única mulher, minha querida amiga Fátima Bezerra, nossa amiga, né, Natália? Quero agradecer muitíssimo vocês. O Armando eu vejo toda sexta, a Natália e a Clara eu vou convidar para mais Cafés com Notícias, adorei ver vocês. Natália, boa volta para Natal. Clara, te cuida com os teus bichinhos, a gente se fala depois, porque a gente tem bastante coisa para fazer juntas. Um beijo. Compartilhem nas redes de vocês. Essa é a forma que a gente tem de tentar subverter o algoritmo também. Todos que estão nos assistindo, obrigada. Bom final de semana.